Olá, estamos aqui para as nossas aulas de números 10 e 11 do curso de Física Matemática Avançada. Pessoal, qual que é o nosso objetivo aqui hoje? Conversar um pouquinho sobre distribuições singulares, tá bom? E propriedades de distribuições em geral. Agora a gente vai perceber, como a gente já anunciou na aula passada, que a forma como nós construímos distribuições regulares influencia muito a nossa vida, tá? Mesmo quando a gente vai para as singulares, ou quando queremos considerar propriedades em geral. Vamos lá. Então, oficialmente, eu vou batizar aqui essa nossa sessão de distribuições singulares. Eu vou repetir um pouco alguns temas da aula passada, mas porque eu quero destacar aspectos da notação, entre outras coisas que nós utilizamos. Então, vamos lá. O que foi que a gente viu na aula passada mesmo? Nós vimos que uma distribuição regular é um funcional linear contínuo que engole uma função teste e nos devolve um escalar, em geral complexo, tá bom? Só que a gente pode expressar essa distribuição regular em termos de uma função f, ou dizemos que ela é induzida por uma funçãozinha f, tá bom? Essa funçãozinha, pessoal, não é teste. Ela não é teste. Ela é o que a gente chama de uma função localmente integrável, tá bom? Tipicamente, aqui nesse contexto que a gente tenta manter geral, do Rn nos complexos, e a nossa expressão integral dessa nossa distribuição regular é dada da seguinte forma. Eu tenho uma integral no Rn, tenho a minha função localmente integrável aqui como um núcleo de integração, que fica aqui parado, estático, esperando receber aqui no resto do integrando uma função teste do espaço teste, que eu tenho denotado quase sempre por H. Então, eu espero receber H para que eu gere um número, um escalar complexo. E aí a gente vai ter a ação do funcional TF sobre H. Então, em alguns momentos, eu escrevo TF para me referir a uma distribuição regular induzida pela função localmente integrável Fzinho. Tá bom? Maravilha. E a gente provou na aula passada que sempre que a gente fizer uma construção integral como essa, esse funcional linear será contínuo e, portanto, uma distribuição regular. E lá no final da aula passada eu mencionei que quando essa representação integral não for possível, pessoal, para ser possível tem que ter uma função localmente integrável aqui, tá? Quando ela não for possível, mas eu tiver um funcional linear contínuo mesmo assim, eu vou dizer que eu tenho uma distribuição singular. Vamos lá. Então, primeiras observações aqui sobre notação. Eu já falei isso na aula passada, mas eu vou repetir aqui. Apesar de Fzinho e TF serem objetos distintos, então, por exemplo, faz sentido escrever f de x, lá dentro da integral, né, pessoal? Mas não deveria fazer sentido escrever TF de x. O que a TF engoliria, o que essa minha distribuição regular engoliria, seria uma função teste H e não x. Só que, apesar disso não fazer sentido, a literatura, incluindo de matemáticos, não só de físicos, tá? Faz duas coisas. Às vezes a gente fala que nós temos a distribuição F, ou seja, nós usamos a mesma letra F, não só para localmente integrável em questão, mas para a distribuição induzida por ela. Isso é comum, mesmo em livros de matemática. E aí a gente escreveria isso, ao invés de TF esperando alguma coisa. E há um abuso de linguagem que eu poderia escrever um TF de x, ou até mesmo um f de x aqui nesse lado esquerdo, quando eu quis usar a letra f para me referir à distribuição. É uma loucura. A distribuição não recebe um ponto x do Rn como input. Mas às vezes a gente escreve isso. Seja neste formato, em que a gente usa TF para distinguir a distribuição da função localmente integrável f associada, ou até mesmo quando a gente usa a mesma letra para a função localmente integrável e para a distribuição. A gente coloca um x aqui, mesmo que não faça sentido a distribuição receber um x. Vocês vão ver que tem algumas propriedades em que essa notação é conveniente. Essa é a justificativa. Aguardem um pouco. Bom? Outro abuso de notação é que a gente usa essa notação aqui, né,
com parênteses angulares, claramente para fazer parecer que a gente está falando de um produto interno. Só que notem, né, gente, que mesmo que nós estivéssemos falando dessa F e da H que entraria aqui, mesmo que F para mim não fosse a distribuição, mesmo assim não faz muito sentido, não faz nenhum sentido chamar isso de um produto interno. Então, um produto interno envolveria vetores, no caso funções, do mesmo espaço vetorial. E não é esse o caso. F e H pertencem a espaços vetoriais distintos. Essa função é localmente integrável e essa H é teste. Essa aqui tem suporte compacto, aquela história dela se anular quando você está muito longe de algum ponto de referência. Essa aqui não tem nada disso. Essa aqui não tem suporte compacto. Então, são espaços de funções distintos, tá bom? Então, apesar disso, a gente usa uma notação de produto interno que sugeriria uma equivalência entre esses dois caras. Tá? Desculpem, não fui eu que escolhi essa notação. Você se acostuma com ela depois, tá? Por isso que eu estou tentando ser didático e mencionar isso aqui para vocês. Então, eu destaco aqui, ó. Talvez isso possa ter causado alguma confusão. Então, note que a função teste... Como que eu represento o espaço das funções teste? Pessoal, eu já usei duas notações distintas para a mesma coisa nas notas de aula passadas. Ou eu chamo de D, o espaço das funções teste, mas eu também já usei essa notação aqui, ó. São funções suaves no Rn, para gerar valores complexos, mas a gente coloca esse zero aqui para dizer que o suporte é compacto. As funções teste se anulam quando você vai para o infinito. Se anulam exatamente. Isso aqui é sinônimo, tá? Essa notação aqui é mais usada em teoria de distribuições. Em outros contextos de análise usa mais essa notação. Mas quer dizer a mesma coisa. Pessoal, aqui eu estou trazendo uma notação nova para vocês. Aqui, ó, é o espaço das funções localmente integráveis. Nós temos funções do Rn nos complexos localmente integráveis. Esse loc é de local. Esse 1 é porque uma função é localmente integrável, se o módulo dela é elevado a 1, eu faço a integral e isso existe. Isso é a origem desse 1. Podia ser um módulo elevado a 2, podia ser um módulo elevado a 3. Seriam outras formas de eu verificar a integrabilidade. E esse L é exatamente por causa da noção de integral de Lebesgue. Você precisa de uma noção de integral mais geral do que Riemann. Então, a gente vai ter oportunidade de falar de espaços de funções em outros momentos do curso que trazem a letra L aqui, todos eles é Lebesgue. Isso quer dizer que é uma função integrável a Lebesgue, localmente integrável, o seu módulo fica elevado a 1 no Rn. Não se preocupe muito com isso aqui, não. Funções localmente integráveis. Se você já tinha entendido que era isso, tá de boa. Isso aqui é só uma notação para o espaço delas. Bom? Então, aqui eu faço um comentário que é tipo uma concessão, assim, não, ufa, professor, isso aqui parece complicado. Há vários usos flexíveis de notação, ou das notações na teoria das distribuições. Você tem que ficar muito atento, tá bom? E tem um detalhe. Eu disse que eu ia falar das distribuições singulares aqui, não é? Além de eu querer reforçar esses pontos de possível confusão que eu fiz antes, pessoal, eu vou destacar que agora tem mais uma flexibilização de notação, diferente das que eu já mencionei. Tá? Então, tem mais uma notação flexível para a gente definir ou apresentar as distribuições singulares. Olha só. Vocês todos já conheciam operacionalmente dos cursos de física a função, entre aspas, delta de Dirac. Mas vocês sempre ouviam falar que ela não era uma função de verdade, era uma distribuição. E eu apresentei na aula passada, quando eu estava discutindo continuidade, como sendo uma distribuição que engole uma função e retorna como escalar o valor dela na origem. Então, aqui, ó, a delta de Dirac para a gente é um certo funcional abstrato, que a gente chama de delta, que engole uma função teste e me retorna um escalar complexo em geral. Para cada função teste, eu retorno a imagem dessa função teste, que é o valor da imagem dela na origem do Rn. Tá bom? Só que o que acontece? Com o que vocês estão acostumados dos cursos de física? Ora, essa ação da distribuição delta em uma função teste H, eu uso essa notação aqui, a lá produto interno,
Só que vocês estão acostumados a vê-la expressa assim. Essa é uma integral no espaço pertinente da delta de x vezes a função teste. E aqui vem aquela história da propriedade da filtragem da delta, que o resultado disso, operacionalmente, é o valor, né, da imagem da função na origem. Pessoal, isso que está escrito aqui, a resposta, é exatamente o que tinha sido dito antes. Mas notem, vocês estão acostumados a ver isso quando se introduz uma grandeza fictícia aqui dentro, que é como se fosse um núcleo de integração fictício, mas na verdade vocês só sabem trabalhar operacionalmente com ele. Vocês sabem que o que ele vai fazer é pegar o resto e jogar na origem. Então note, vocês não estão integrando nada de verdade. Todo mundo que se acostumou a usar a delta de Dirac com a notação dos físicos sabe que você vai pegar o resto do integrando e jogar em zero. Então, na verdade, a única coisa que vocês sabem sobre a delta é essa propriedade operacional aqui. Ok? Mesmo que você estivesse colocando aqui... Bom, é isso. Tá? É só isso que vocês conhecem. Agora, olha o detalhe. Você está copiando a estrutura da representação integral de uma distribuição regular. Mas para que você tivesse uma distribuição regular, isso aqui deveria ser uma função localmente integrável. Pessoal, aquela coisa que a gente escreve simbolicamente, que a delta é zero fora da origem e infinito na origem, não é nem mesmo uma função. Que dirá uma função com alguma propriedade, que seria a integrabilidade local. Mas mesmo assim, a gente escreve, e às vezes livros de matemática escrevem com essa notação, essa representação integral, quando a gente tem distribuições singulares, mesmo que não exista nenhuma função localmente integrável que possa fazer esse papel. Tá bom? Então, a gente usa essa representação integral, mesmo que não exista uma tal função delta de x. Tá? Então, nota que quando a gente escreve delta de x, na verdade, a gente está usando a mesma liberdade poética de notação que eu mencionei lá acima, que é colocar um x em um cara que não aceita x, que ele deveria aceitar apenas h. É a mesma liberdade poética que eu tinha mencionado aqui, ó. Tá bom? Vocês têm um funcional, pura e simplesmente. Ok? Na prática, pessoal, vocês poderiam perguntar, Léo, beleza, tá bom. A representação singular é tal que não tem uma local integrável aqui. Mas eu sempre vou escrever como se tivesse. Eu consigo fazer isso para qualquer singular? Não. A gente consegue fazer isso para muitas singulares, mas, na verdade, essas muitas singulares, efetivamente, são tudo que vem da delta. A delta de Dirac vai nos levar a uma derivada da delta de Dirac. Tá bom? Nós veremos esse conceito no final da aula. E pode ter uma derivada segunda da delta de Dirac. Todas essas admitem uma representação como essa, imitando a forma das distribuições regulares. Mas tem algumas que fogem, tá bom? Então, eu comento isso aqui, ó. Tal representação integral é efetivamente usada apenas para as distribuições singulares relacionadas à delta de Dirac. Tem outras possibilidades. Vamos ver uma dessas outras possibilidades aqui. Vocês vão ver que a representação realmente é diferente. E pessoal, algo muito importante em teoria quântica de campos, física estatística, alguns problemas de ótica, tá bom? Que é o que a gente chama de distribuição valor principal de Cauchy de 1 sobre x. É uma distribuição singular. Pessoal, embora 1 sobre x não seja uma função localmente integrável, ela aparece numa expressão em que a gente constrói uma distribuição singular. Mas não é exatamente o formato ali de antes, não. Eu não vou provar para vocês que essa construção que eu vou fazer me dá uma distribuição, tá? Porque seriam muitos épsilons e deltas, e nesse momento é desnecessário, e além disso eu tenho boas referências aqui, ó. Na página 600 do livro do Appel, e na página 262 do livro do Nivaldo Lemos, que constam agora na bibliografia, na página do curso, lá nas referências bibliográficas, vocês acham nesses dois textos demonstrações disso, de que o que eu vou construir aqui é um funcional linear e contínuo. Se ele é um funcional linear e contínuo, num espaço de funções teste, é uma distribuição, tá bom? Mas é uma distribuição singular.
Mas a gente tem uma expressão para esse bicho. Confiando que ele seja uma distribuição, interessados busquem essas referências. Olha só o que eu vou fazer. A cada função teste, eu vou associar esse limite. É o limite de uma integral na reta real com um buraco. Pessoal, nós temos algum tipo de singularidade na origem. Nós temos uma singularidade na origem. Só que nós não tocamos na origem. Só que o quanto que nós nos aproximamos da origem? Tanto quanto for possível. Esse domínio aqui, ele é expresso nessa expressão aqui de baixo. Tá bom? Integrar, quando o módulo de x é maior do que epsilon, significa integrar de menos infinito a menos epsilon, e somar a isso a integral de mais epsilon a mais infinito. Então, notem que nós estamos evitando a singularidade na origem. Só que nós afinamos essa nossa região de integração num processo limite. De forma fantástica, mesmo que a gente tenha aqui um objeto singular, o resultado disso aqui é um número para qualquer função teste H. Tá? Função teste H. Lembra que ela tem que ser sem infinito, na origem, tá bom? Então, isso aqui é possível. Então, esse funcional que associa a cada função teste essa expressão, cuja forma explícita está aqui embaixo, ele é evidentemente linear em H, porque isso aqui não deixa de ser uma integral ou duas integrais, então combinações lineares de H vão resultar em combinações lineares. Limite da soma é a soma dos limites, limite de constante vezes função, a constante vai para fora, então a linearidade é trivial. O que dá trabalho é demonstrar a continuidade desse processo, né? Como eu disse, eu não vou fazer aqui. Nós vamos denotar por PV de 1 sobre x, isso aqui é de principal value, valor principal de 1 de x, a distribuição singular associada à função 1 sobre x com essa exclusão da singularidade. Como é que é, professor? Olha só. O nome que eu dou para a distribuição é PV1 de x. Óbvio que isso aqui não depende de x. Nenhuma distribuição depende de x. Eu só dependeria das funções teste. Mas está vendo por que a gente gosta de dar um nome como esse aqui, colocando a variável da h às vezes aqui? É para lembrar que isso aqui dependeria de x, tá? Isso é um objeto abstrato. Essa distribuição singular deve engolir uma função teste e gerar um escalar. Qual é o escalar gerado? É o que nós chamamos de valor principal da integral de h de x sobre x. O que quer dizer tomar o valor principal dessa integral na reta real? Significa excluir a origem, mas aproximar-se da origem tanto quanto possível. E foi o que eu mencionei antes para vocês. Essa distribuição singular é denominada valor principal de Cauchy. Bom? Em um tema futuro do nosso curso, embora isso aqui seja uma distribuição, quando nós estivermos fora de teoria de distribuições, só que mais familiarizados com integrais complexas, transformadas de Fourier, que é algo que eu preciso trabalhar mais com vocês, nós vamos, inclusive, explicar uma notação simbólica de Feynman, em que a gente pode inventar algumas integrais com integrandos complexos. Isso aqui é um integrando complexo, que, atuando numa certa função, vai ser equivalente à ação dessa distribuição singular na função desejada. Ó, notem que está aqui PV de 1 de x, não é isso? Pessoal, isso aqui tem que ser aplicado numa função teste, para gerar essa integral aqui, não é? Então, o que eu quero dizer com essa notação simbólica, embora eu só vá explicá-la realmente numa próxima aula, que seria integrar uma função teste h de x dividida por isso, será a ação do valor principal de Cauchy naquela h, menos ou mais π, a ação da delta de Dirac naquela h. Isso aqui é uma equação de distribuições. Esse integrando de uma integral complexa faz o papel de uma distribuição. Isso aqui tem a ver, pessoal, com perturbações
deslocamentos de singularidades dos seus caminhos de integração em certas integrais importantes em física. Tá bom? Discutiremos isso no futuro. Tá? Mas é só para mostrar que isso não é uma abstração matemática desvinculada da física. Pelo contrário. Tá? Esse valor principal de Cauchy é muito importante para a gente tratar singularidades. E aqui está o embrião da ideia das famosas renormalizações em teoria quântica de campos, em que nós extraímos números finitos associados a integrais divergentes. Tudo está relacionado ao valor principal de Cauchy. O valor principal de Cauchy evita a singularidade, mas captura alguma coisa sobre aquela função com aquela singularidade. Tá? Voltaremos ao valor principal de Cauchy no final desta aula. Pessoal, vou destacar aqui algumas propriedades de distribuições. Algumas serão bem operacionais, mas antes eu quero fazer alguns comentários aqui sobre rigor. São comentários que provavelmente a maioria de vocês não vai poder entender sem ler referências adicionais. Mas é por completeza, é a completeza que me motiva a discutir isso aqui, tá bom? Pessoal, duas funções localmente integráveis, tá? Podem diferir apenas no que eu vou chamar aqui de uma quantidade pequena de pontos. Por exemplo, a função de Heaviside tem uma arbitrariedade. Nenhum livro discorda que para x positivo ela deva valer 1 e que para x negativo ela deva valer 0. Só que há alguma controvérsia com o que você faz com a imagem em 0. Tem autores que colocam no valor meio a imagem de 0. Tem alguns autores que colocam em 1, como eu fiz com vocês. Em muitos textos de teoria de probabilidade, você coloca 0 como a imagem de 0. É o contrário do que eu fiz, né? Eu joguei em 1 a imagem de 0. Isso afeta a distribuição associada? É uma pergunta. Lembrem-se, a função de Heaviside ela é localmente integrável. Eu apresentei para vocês na aula passada como um exemplo de função localmente integrável. Será que onde está a imagem de 0 importa? Não, pessoal, porque uma imagem de um único ponto da função não afeta o resultado de uma integral de Riemann e também não afeta o resultado de uma integral de Lebesgue, um único ponto. Tá bom? Então, na verdade, se você tiver funções que difiram pouco, apenas uma quantidade, uma certa quantidade de pontos isolados, na verdade, tecnicamente, num conjunto de medida nula, essas funções são para todos os fins práticos, no sentido de distribuições, elas são iguais. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é que duas funções localmente integráveis, elas vão definir a mesma distribuição se e somente se elas forem iguais em quase toda parte. O que isso quer dizer? Quer dizer que o conjunto de pontos em que elas seriam distintas é um conjunto de medida nula. O que é um conjunto de medida nula? Pessoal, olhem as referências com mais calma, eu não vou poder discutir isso com vocês. Eu acho que vocês têm alguma noção, porque isso é mencionado em cursos de cálculo, tá bom? Mas vejam as referências ou me procurem por fora para nós discutirmos isso. Complementando essa discussão, funções pouco diferentes, nesse sentido que são iguais em quase toda parte, na verdade, é como se elas fossem uma única função, como eu já mencionei. Elas são apenas diferentes representantes do que a gente chama de uma única classe de equivalência de funções. Para os fins de integração, para os fins da teoria de distribuições, elas são iguais. Então, aquelas possibilidades que eu mencionei para Heaviside, de onde eu coloco a imagem do 0, para a teoria de distribuições, eu não tenho funções distintas, é tudo a mesma coisa. E o último comentário teórico é que integrabilidade deve ser entendida no sentido de Lebesgue, e não de Riemann, mais uma vez. Pessoal, classe de equivalência, conjunto de medida nula, integração de Lebesgue, várias e várias sessões nos livros do Nivaldo Lemos e do Walter Appel, nas referências do curso. Vamos a propriedades menos abstratas, propriedades operacionais das nossas distribuições. Pessoal, temos aqui um mantra. Qual é o nosso mantra? Pense nas distribuições regulares, mas defina axiomaticamente as propriedades, generalizando o que você viu nas regulares e dizendo que vale para todas as distribuições. Como assim, professor? Vamos começar com um exemplo bem simples. Bom? Pessoal, vamos imaginar aqui uma construção muito simples, mas que eu vou escrever de um jeito metido a besta, que é a translação de uma função. Imagina que você mudou a origem.
Então, se você tiver um vetor do Rn, e você tinha uma função f localmente integrável no Rn, certo? Faz o seguinte, defina uma nova função f índice A, certo? Da seguinte forma. Essa função, vocês vão ver pela construção que a gente vai fazer, que ela é claramente localmente integrável ainda, tá? Defina uma nova função, transladando o argumento pelo vetor A, certo? Nós pensamos em pontos ou vetores. Imagina que você se deslocou aqui, deslocou na origem, somando esses vetores no Rn, que seja assim. Aqui nós temos uma representação unidimensional disso. Eu teria a função original f, e a sua função transladada, fa, seria essa aqui, em laranja, em que todos os pontos teriam sido transladados pelo mesmo vetor. Eu pus até uma flechinha aqui para dar a ideia de translação que poderia valer no Rn, tá bom? Claro que aqui o n é igual a 1. Tá? Vamos pensar na regular? O que é pensar na regular? Ora, eu tenho uma função localmente integrável, f. Ela pode ser usada para definir uma distribuição regular. A f é localmente integrável. Pessoal, esse deslocamento aqui não afeta a integrabilidade da curva em laranja, certo? Ela tem as mesmas propriedades em termos de integração da verde. Essa aqui também é localmente integrável. Se ela também é localmente integrável, ela vai induzir uma distribuição regular para mim. Como? Do jeito canônico. Integral no espaço pertinente daquela função que eu estou considerando. Notem que eu estou usando o mesmo símbolo para local integrável que eu tenho em mente para distribuição associada, vezes uma função teste. Ora, pessoal, por uma mudança de variáveis, aliás, não é mudança de variáveis, aqui é a definição, né? A minha FA de x, ela foi definida como f de x menos a. Tá aqui a translação. Tá? Ora, agora sim, com uma mudança de variáveis por uma translação simples, mesmo que seja no Rn, vai ser expressa dessa forma. Ao invés desse ponto do Rn, eu digo que isso é um ponto y. É claro que x será y mais a. É claro que uma translação simples, sem qualquer fator de escala, o elemento de volume dny é igual ao dnx. Então, nós temos essa integral aqui. Se alguém fica confuso, pensa no n igual a 1, pessoal. Não muda nada. Só que esse resultado aqui, pessoal, é a ação da distribuição regular f sobre uma função que eu vou chamar de h menos a. Olha só, esse h aqui está y mais a. Antes, só que quando eu ponho a aqui, quer dizer que eu tenho um deslocamento de x menos o ponto de deslocamento. Como aqui está mais, isso aqui é h de menos a. É isso que eu chamo de pensar na distribuição regular. Eu pressuponho que isso aqui é uma função localmente integrável, isso aqui também, e, portanto, para regulares, valeria isso aqui, não é? Tudo foi mediado pela integral, porque são distribuições regulares e existe a integral, certo? Mas será que eu preciso desses passos intermediários? Não preciso. Eu posso olhar a extremidade esquerda e a extremidade direita e definir para qualquer distribuição regular ou não. Então, aqui no meu espaço de distribuições, o meu dual funcional, meu dual topológico, né? O nome é dual topológico que eu dou para esse cara. Seja a minha distribuição regular ou não, eu vou batizar aqui uma nova distribuição. Eu vou dizer que eu tenho uma distribuição nova, que é a translação de uma distribuição T antiga, e eu vou dizer o seguinte, o efeito dessa nova distribuição transladada sobre uma função teste tem que me gerar o escalar. Eu vou dizer que, por definição, o escalar que vai brotar daqui é a distribuição que estava na minha mão, que eu queria transladar para chegar na nova, atuando na função teste transladada no sentido oposto. Porque foi esse o padrão que emergiu das distribuições regulares. Só que agora, mesmo que essas integrais intermediárias não existam, eu posso definir operacionalmente uma nova distribuição, poderia ser singular, com esse efeito.
Pessoal, se isso aqui é linear e contínuo, é um funcional linear e contínuo, poderíamos demonstrar, não é difícil, que está tudo bem comportado, foi só um deslocamento. Esse cara aqui também vai ser linear e contínuo. Também vai ser linear e contínuo, também engole funções teste. Então, é uma nova distribuição. Então, isso aqui, pessoal, é uma receita para eu gerar um novo objeto, uma nova distribuição, porque eu sei que ele herdará a linearidade e a continuidade desse outro funcional, e eu tenho uma regra que vai me dizer que o escalar que ele gera, que ele, novo objeto, nova distribuição, gera ao engolir uma função teste, também é facilmente obtido a partir da distribuição que já existia na minha mão. Então, essa é conhecida, essa é nova. Uma forma mais simples de nós expressarmos a mesma propriedade, que é definir a distribuição transladada, é quando a gente coloca aqueles argumentos que não deveriam estar aqui. Uma distribuição não deveria receber x, né? Só que ao invés de eu colocar esse a pequenininho aqui, menos a aqui, porque eu tive que definir essa meleca aqui desse jeito, eu fiz isso, tá? Mas notem que colocar o argumento do Rn como se fosse um argumento da distribuição, mesmo que isso não seja verdade, é conveniente, porque aqui a gente tem uma expressão que é equivalente à que está marcada em verde, mas ela é autoexplicativa. A nova distribuição transladada deste jeito aqui em x, ela não é transladada em x, certo? Mas é expressa pela atuação da distribuição antiga, já conhecida, numa função teste efetivamente transladada no sentido oposto. É a mesma informação que está aqui nessa expressão que eu destaquei aqui. Essa é mais informativa, porque você enxerga o que está sendo menos A e mais A aqui. Os sinais estão corretos, tá? O menos A aqui é o índice A. E com esse mais A aqui é o índice menos A. Então, um exemplo disso é quando você tem a delta de Dirac, delta de x menos A. Que ao invés de filtrar uma função na origem, vai me dar f de A. Então, olha só. Delta de AH, delta de A é uma nova distribuição singular inspirada na delta. Na minha notação, ela é definida como sendo a delta agindo na função teste transladada H menos A. Ora, a delta pega a função quando x igual a zero. Se a minha função tinha virado h de x mais a, quando x vale zero, vai dar h de a. Então, é a delta filtrando num ponto que não seja na origem. Tá bom? Só que a delta não tem representação integral. Não com uma função localmente integrável digna. A gente escreve em física, mas a gente sabe que aquilo lá não é nem mesmo função. Que dirá a função localmente integrável. Mesmo assim, esse deslocamento, essa translação, vale mesmo que as integrais, as representações integrais não existem. Outra propriedade, uma escala ou dilatação. Pessoal, se eu tiver um número real não nulo, tá? Isso aqui é um escalar, tá? Eu vou ter aqui o que eu vou chamar de uma distribuição escalada, reescalada ou dilatada, representada da seguinte forma. Lembre-se que eu estou no Rn, tá? Isso vai ser dado por 1 sobre o módulo do número elevado a n, vezes o escalar que surgiria da distribuição original, agindo na função teste reescalada dessa forma aqui. De onde vem isso? Pessoal, mudança de variáveis dentro da integral, só que como é Rn, o jacobiano da transformação leva o módulo de A elevado a n. Você tem que imaginar o que acontece se o A for positivo, se o A for negativo, quando você considerar essas duas possibilidades, você vê surgir o módulo, tá bom? Eu sugeriria que vocês trabalhassem isso aqui no R1 e percebam que depois no Rn tem essa dependência em n aqui, tá? Não vou fazer, e nem é um exercício formal, mas se eu fosse vocês, eu trabalharia imaginando que isso vale para distribuições regulares, escreveria as integrais, trabalharia isso e veria que, no final das contas, o resultado é esse. Então, nós definimos isso aqui mesmo para distribuições que não sejam regulares, para qualquer distribuição. Pessoal, uma outra construção é produto de distribuição por função suave. Pessoal, nós vamos ter 3 tipos de objetos aqui.
Aqui eu vou fazer a construção como se a gente tivesse uma distribuição regular primeiro, tá bom? Imagina que você tem uma localmente integrável, eu tenho chamado de f, né? Imagina que eu tenho uma teste, uma função teste hzinho, como eu sempre tenho chamado. E eu tenho um novo ator na brincadeira. É uma função do Rn nos complexos suave. Mas eu não exijo suporte compacto, eu não exijo que ela necessariamente se anule. Ela tem que ser suave, sem infinito. Bom? Então, olha só o que a gente pode fazer. Eu vou definir uma nova distribuição a partir da distribuição de f da seguinte forma. Produto de uma distribuição por uma função suave, engolindo uma função teste. Como que eu vou fazer isso? Use a construção como se você tivesse uma distribuição regular. Faça o produto da sua f, localmente integrável, que você já tinha, vezes esse seu novo ator, que é uma função suave. Não vou demonstrar aqui, não tenho tempo, mas se essa função realmente é suave e essa aqui era localmente integrável, o produto é localmente integrável. Funciona, as coisas convergem. Então, isso aqui está bem definido, porque isso aqui é uma nova localmente integrável. Ora, por associatividade e comutatividade, eu posso imaginar que a f de x está aqui fora e que essa suave psi foi se juntar à função teste h. Sabe qual é a conclusão bonitinha e lindinha? Função teste já é C infinito também, ela é suave. E, além disso, se anula quando você vai para o infinito, certo? Suporte compacto. Se ela é multiplicada por uma C infinito, ela não vai deixar de se anular. Ela não vai deixar de se anular. Então, isso aqui é uma teste, é uma nova função teste. Se é uma localmente integrável vezes uma teste, ela pode ser expressa assim. Usamos como, representações integrais como se nossas distribuições fossem regulares. Mas tudo vale em geral. Então, para qualquer distribuição, regular ou não, dada uma distribuição T, eu gero uma nova distribuição, que é o produto dela por uma função suave, dizendo que a ação desse novo objeto sobre uma função teste é a ação da antiga e dada distribuição que eu tinha em mãos, vezes uma nova função teste. É isso que vocês estão vendo aqui. Essa é uma operação muito importante. Pessoal, vamos agora ao ponto alto da aula de hoje. Derivada de uma distribuição. Nós chegaremos aqui num resultado lindíssimo, importantíssimo, e que motiva toda a teoria de distribuições. Aguardem para ver o que vai acontecer. Tá bom? Pessoal, imaginemos que nós temos duas funções localmente integráveis, só que essas funções não são quaisquer. São uma função e a sua derivada. Ou seja, a f não apenas é localmente integrável, mas ela é diferenciável e a sua derivada é localmente integrável. Estou imaginando isso para eu poder escrever, para eu poder ter uma motivação. Tá? Eu vou escrever expressões com distribuições regulares. Vamos lá. Ora, f', se realmente ela for localmente integrável, como eu estou exigindo de partida aqui, ela define uma distribuição regular. Qual é o efeito dessa nova distribuição regular sobre uma função teste? Ora, é integral da localmente integrável associada vezes a função teste. Ótimo. Só que aqui, notem que eu estou trabalhando nos reais, tá? N igual a 1. Vou fazer uma integração por partes, tá bom? Isso aqui a gente chamaria de U, isso aqui a gente chamaria de dv. Isso será igual a uv, no meu intervalo de integração, menos integral de v du. Tá? Integral por partes. Só que minha função teste, tendo suporte compacto, se anula no infinito. Então, o termo integrado, o termo de fronteira, aqui, ou o termo de superfície, às vezes a gente chama, porque isso aqui iria para uma superfície se a integral fosse, por exemplo, no R3, se anula. O que sobrou foi menos integral de f derivada de h.
Ora, só que a minha f era localmente integrável, né? Fazia parte da minha hipótese. A derivada é localmente integrável, ela também. Então, isso aqui pode ser expresso como a ação de uma distribuição regular sobre uma nova função teste. Pessoal, será que H' é uma função teste? É sim, tá bom? Essa minha derivada de H é uma função teste. Então, olha só o que vai acontecer. Olha só o que vai acontecer. Nós usamos as representações integrais de distribuições regulares, só que nós podemos usar essa construção para definirmos derivada de uma distribuição qualquer. Notem que aqui nós partimos da derivada da função localmente integrável que nós usamos. Só que nós usamos isso para definir distribuições. E isso aqui, esse F' aqui, pessoal, não é esse, certo? É a distribuição associada. Então, nós vamos definir agora, para qualquer distribuição regular ou não, que, dada essa distribuição, existe uma distribuição derivada que é especificada pela seguinte propriedade. A sua ação numa função teste será o oposto da ação da distribuição original sobre a derivada da função teste em questão. Isso é uma definição. Ela não é arbitrária. Vocês acabaram de ver que isso existe aqui. Aqui, pessoal, a gente não imagina que existam integrais. Isso vai valer para distribuições regulares também. Agora, é possível provar que pela linearidade e continuidade deste objeto, este objeto também será linear e contínuo. Certo? Então, também é uma distribuição. Tá? Por iteração desse procedimento, nós poderíamos, inclusive, definir qualquer mésima derivada de uma distribuição. Vamos ter vários fatores menos um surgindo aqui. Nós vamos ter um sinal mais ou menos um dependente da ordem das derivações que nós tivermos efetuado. Pessoal, isso aqui não depende de x. Isso aqui não é d de x. A minha t não depende de x, embora às vezes a gente escreva t de x aqui. É derivada no sentido de distribuição. Pessoal, mas aí vocês poderiam dizer o seguinte, como é que é, professor? Mas peraí, então eu vou ter uma distribuição derivada com essa regra. Mas o que eu exigia dessa distribuição t? Nada. Não se exigia nada. Quando eu defino desse jeito, eu não estou imaginando que exista uma representação com uma função localmente integrável, que seja diferenciável e essa derivada também seja localmente integrável. Eu não estou exigindo nada disso. Pessoal, toda e qualquer distribuição é diferenciável. E é diferenciável tantas vezes quanto você queira. Distribuições são funções generalizadas, não são funções. Às vezes são induzidas por funções localmente integráveis, mas são outros objetos, são funcionais, engolem funções teste. Há um sentido de derivação de distribuições em que toda distribuição é infinitamente diferenciável. E toda e qualquer derivada de uma distribuição é uma nova distribuição. Pessoal, isso é um tipo de regularidade absolutamente fantástico e sensacional. Porque para nós tratarmos com problemas de cargas eletromagnéticas localizadas, distribuições de correntes localizadas, ou distribuições de probabilidade estranhas, ou forças impulsivas em problemas mecânicos, ou de você ligar a chave de um circuito elétrico de uma vez ou outra, nós tínhamos funções que não eram diferenciáveis, às vezes nem contínuas não eram, certo? Nós tínhamos uma série de problemas para a análise matemática tradicional, usual das funções. Quando nós passamos a considerar as nossas equações algébricas ou diferenciais no sentido de distribuições, não tem tempo ruim. Não existe algo que impeça a diferenciabilidade.
toda e qualquer distribuição é diferenciável não apenas uma vez, mas infinitas vezes. Bicos, quinas, descontinuidades não são mais um problema. Pessoal, como que isso pode ter surgido? Eu vou tentar comentar mais sobre isso nas próximas aulas, mas notem que funções têm problemas porque elas são definidas pontualmente. Então, às vezes, você tem uma quina que vai dar uma descontinuidade na derivada, vai fazer com que a derivada não exista num ponto, ou uma descontinuidade, certo? Os nossos funcionais lineares contínuos, que são nossas distribuições, apesar de, às vezes, a gente escrever um x neles, eles recebem funções. Eles são, pessoal, grandezas globais. Eles nos dão um escalar típico, ou que caracteriza uma função teste em todo o domínio em questão. É uma propriedade global. É uma propriedade que tende a ser integrada, mesmo que não tenha uma representação integral, como nas distribuições singulares. Então, não é dependente do que acontece em todo ponto. Tem um tipo de média sendo tomada globalmente quando você calcula uma distribuição. Pessoal, mandamento básico da matemática ou da matemática aplicada, embora os físicos não falem muito sobre isso. Derivadas usuais sujam a nossa vida porque elas introduzem ruído, você sente os bicos. Em contraste, integrações suavizam as coisas. Condições de integrabilidade são mais moderadas do que diferenciabilidade. Integrar as coisas suaviza, não tira ruído, enquanto derivar as coisas traz ruído. Então, como as distribuições são objetos que ou são integrais explicitamente, como no caso das distribuições regulares, ou, mesmo no caso das distribuições singulares, tem um aspecto global, de você enxergar globalmente a função teste e nos dar um escalar, elas suavizam ruídos. Então, em algum sentido, é isso que leva essa construção, que nós, né, esse resultado que nós obtivemos aqui, de diferenciabilidade infinita. Isso é sensacional, isso elimina muitos problemas. Tá bom? Vamos ver exemplos para a gente tentar fechar essa aula? Vamos lá. Exemplos. O físico diz, a delta de Dirac é a derivada da Heaviside. Sim, a distribuição delta de Dirac é a derivada, no sentido de distribuições, da distribuição de Heaviside, e não da função localmente integrável de Heaviside. Vejamos. A função de Heaviside, eu escolhi colocar o 1 aqui na origem, como eu comentei com vocês, isso não é importante. Então, aqui eu tenho uma função que induz uma distribuição. Eu vou chamar a distribuição induzida pela Heaviside de T de θ, tá bom? Pessoal, quem é a derivada da distribuição T de θ, que vai ser uma nova distribuição? Vejamos, vamos ver qual é o efeito dessa nova distribuição em H. Pessoal, eu não escrevi a T de θ aqui, mas vocês devem lembrar da aula passada. Ela é a integral de 0 a infinito da função teste, tá? Mas vamos ver o que vai aparecer aqui, ó. E eu estou querendo ver a derivada dela agora. Ora, a ação da derivada dela numa função teste foi definida como sendo a ação da distribuição de Heaviside sobre a derivada da função teste H considerada. Ora, isso é menos... a ação desse cara eu sei quem é. Integral em toda a reta real, da função localmente integrável associada a ela, que é essa, vezes essa função derivada de H. Ótimo. Só que aqui é a função de Heaviside, que é 0 para x negativo. Então, eu não tenho mais menos infinito aqui. Eu tenho menos integral de 0 a infinito vezes a derivada de H. Ora, essa função é integrável, eu sei qual é a primitiva dela. É h de x, que vai ser tomada no infinito e em 0. Ora, no infinito, uma função teste se anula. Teorema fundamental do cálculo, quando eu vejo que o limite inferior de integração vai dar menos h de 0. Com esse menos que estava aqui esperando, vai dar h de 0. Pô, mas peraí, essa é a imagem da função teste na origem. E, portanto, é o resultado da distribuição delta de Dirac engolindo a função teste h.
A H aqui foi arbitrária. Eu não disse qual era a função teste. Então, nós temos aqui duas distribuições, que são a derivada da distribuição de Heaviside, que gera para qualquer função teste o mesmo valor que a delta de Dirac. Duas distribuições que são iguais para toda e qualquer função teste têm que ser iguais. Tudo bem? Ou seja, a derivada da distribuição de Heaviside é a distribuição delta. Nisso aqui não é a derivada desta função. Embora haja uma interpretação de você achar que você tem zero nesse platô, zero no outro platô e um infinito na origem, o conceito matematicamente bem posto sem infinito é que você tem uma derivada no sentido de distribuições. Eu deveria ter colocado aqui um portanto, conclui-se que a delta Dirac é a derivada da distribuição de Heaviside. Tá bom? Vamos colocar aqui em símbolos, né? Um comentário final sobre esse exemplo ainda. Ora, aqui eu não vou chamar mais de t de θ. Eu vou pegar a função localmente integrável de Heaviside e vou chamar a distribuição associada de θ, tá bom? Ora, tem uma função localmente integrável, mas que não é diferenciável. A ação dela sobre uma função teste é isso aqui. Está aqui o espaço, a lacuna, esperando a função teste. Qual é a ação da delta de Dirac? Ela está esperando para engolir uma função teste. Essa representação integral aqui, estritamente falando, não existe. Porque não existe isso aqui. Não é que não é uma função localmente integrável. Nem função é. Isso não existe. É pior do que nem ser função. Não é nenhum objeto matemático razoável. Podia ser um objeto matemático que não fosse função. Não, não é nada. A delta Dirac, do jeito que a gente está acostumado a escrever em física, não é nada. Ela não é nada. Na verdade, ela só nos remete a esse objeto aqui. Tá? Então, olha o que acontece. É possível eu derivar isso aqui para chegar nisso? Pessoal, isso aqui nem existe. E essa função não é diferenciável por causa da forte descontinuidade na origem. Agora, o que faz sentido é dizer que essa distribuição, sim, pode ser realizada e o resultado é a distribuição singular delta de Dirac. Então, aqui nesse laranja, existe algum conceito de derivação via distribuições, mas não de funções usuais. Tá bom? Professor, me dá um caso mais simples do que esse aí. Olha só. Imagina que você tem uma função f de x igual a x ao cubo, ela é localmente integrável, tá bom? E imagina a derivada dela, no sentido usual, 3x². Nós vamos ter distribuições associadas, TF e TF'. Ora, a distribuição associada a f é aquela que tem como núcleo de integração a função localmente integrável x ao cubo. E a de TF' tem uma expressão análoga com 3x². Olha só o que acontece, só para a gente verificar. Eu já estou vendo essa forma aqui, tá? Mas vamos ver o que é isso. O que é a ação dessa distribuição numa função teste? Ué, jogo o h aqui dentro. Integral do 3x² que já estava lá esperando, vezes h. Integre por partes. X ao cubo h no infinito, mais e menos vai anular porque é função teste. Ó, integração por partes. Menos, eu integrei esse cara, deu x ao cubo, e agora eu tenho a derivada de h. Olha o que apareceu, já que esse cara se anulou. Menos integral do x ao cubo em h'. Eu estou vendo aqui que isso é menos a outra distribuição, esta, aplicada na função derivada de h. Claro, tinha que funcionar, eu tinha feito funcionar em geral exatamente para esse caso, de distribuições regulares, só que olhem que você tem uma certa paridade aqui, né? Esta distribuição é a derivada dela. Sendo tudo regular, a função localmente integrável dela é a derivada usual da função local integrável, núcleo de integração da anterior. Olha só como ela se relaciona. Tá? É por isso que, na prática, a gente identifica as distribuições com essa função localmente integrável quando isso acontece. Mas, ó, dizer, né, calcular quem é a derivada dessa distribuição não é exatamente a mesma coisa que derivar daqui para cá. Porque o resultado não é a função, é essa integração, é essa representação integral. Tudo bem? Pessoal, nossa aula já está muito avançada, um monte de coisa.
mas, infelizmente, o exemplo mais árduo ficou para o fim, tá bom? Vamos ver o que eu vou querer fazer aqui agora. A função log do módulo de x, ela é uma função localmente integrável. Eu vou passar aqui muito rapidamente, porque isso é um exercício para vocês, tá bom? Na verdade, pessoal, tudo vai depender de um limite como esse aqui, ó. Que é quando você tem x log de x, quando x tende a zero, tá aqui na letra epsilon, e por L'Hopital você prova que isso aqui é zero. Então, isso aqui tem a ver com o que vocês vão resolver. Só mencionei aqui para dizer que log do módulo de x é localmente integrável, mas ela não é diferenciável por causa desse módulo. Então, é claro que log do módulo de x não é diferenciável. Tá, mas e a distribuição induzida por ela? Se ela é localmente integrável, eu tenho uma distribuição regular. Pessoal, agora eu vou chamar de log de módulo de x, não o que vai aparecer dentro de uma integral, mas a distribuição regular associada a ela. E ela é regular, tá? Essa é localmente integrável. Agora, como uma distribuição, quem é a derivada dela? Ufa! Vamos trabalhar. A derivada da distribuição log do módulo de x de uma função teste tem que obedecer aqueles nossos axiomas. É o oposto da ação sobre a derivada da função teste h da distribuição regular dada. Então, vamos construir isso aqui. Tá vendo esse menos? Ele fica aqui. Tá bom? Vamos escrever aqui quem é a nossa integral. Ora, a nossa integral é a integral em toda a reta real. Eu separei a minha integral na reta real de menos infinito a zero, zero a infinito, deste integrando vezes essa função. Deste núcleo de integração vezes essa função. O integrando é tudo isso, né? Tá bom? Por que eu já separei desse jeito? Pessoal, na verdade, a gente precisa tomar mais cuidado, né? Claramente tem uma singularidade na origem, mas é conveniente quebrar a reta real na reta negativa e na reta positiva. Então, nós vamos tomar mais cuidado aqui agora. Não vamos escrever zero aqui, vamos escrever menos limite de uma coisinha positiva. E aí eu vou integrar do menos infinito até bem perto da origem pela esquerda. E se eu estou na reta real negativa, módulo de x é menos x. Essa foi a primeira destas integrais. Pessoal, essa notação aqui até matemáticos usam, tá? Quando eu tenho o mesmo integrando e vou quebrar intervalos, claro que é simbólica de eu distribuir isso aqui. Agora a gente distribuiu o primeiro, tomando cuidado de não escrever zero e sim menos epsilon. O segundo termo será a integral de epsilon a infinito do log de mais x, porque agora módulo de x é igual a mais x, porque eu estou na reta real positiva. Tá bom? Ufa! Então, olhem aqui para essa linha e para essa linha. Elas são o que a gente está querendo calcular, que é a ação da derivada do log do módulo de x numa função teste. A gente vai ter que fazer um pouquinho de álgebra aqui agora. Bom, mas aí a gente vai encerrar. Tá vendo aqui, ó, menos o limite? Deixa o menos limite aqui. Eu tinha usado chaves antes do limite, mas não tinha precisado. Deixa a chave aqui agora. Vai ser tudo que está dentro do limite. Tá bom? Pessoal, nós temos duas integrais dentro do limite. Eu vou fazer partes, integração por partes, em ambas. Então, as partes, a integração por partes dessa aqui, está nessa linha aqui. Ó. Olha para ela. Log de menos x, h. Era u dv, eu fiz uv, menos v du. Pessoal, isso aqui envolve a derivada do log de menos x. A derivada do log de menos x é 1 sobre menos x, 1 sobre o argumento, e tem um menos 1 da regra da cadeia. Mas foi só partes na primeira integral. Eu vou baixar mais uma linha, eu vou perder essa aqui, e agora a gente vai ver partes nesta. Aqui, partes nessa. Termo de fronteira, termo de superfície integrado, menos a parte integrada. Aqui a integral de log de mais x é 1 sobre x. Bom? Pessoal, esses termos de fronteira não se anulam todos. Teremos anulamento no menos infinito e no mais infinito, mas vão sobrar
duas coisinhas aqui nesses pontos mais epsilon e menos epsilon. Tá? Vamos olhar primeiro para os outros dois caras. Tá bom? Olha só o que nós temos aqui. Esquece esses dois, mas imagina que o sinal menos entra para pegar esse, e distributivamente ele vai pegar esse aqui também. Os dois vão virar adições. Adição de quem? Do menos infinito até menos epsilon, de 1 sobre xh, e do mais epsilon a infinito do 1 sobre xh. Nós já vimos isso na aula de hoje. Esse sinal menos e o limite, quando vem pegar essas duas integrais remanescentes das nossas integrações por partes, vão constituir o valor principal de Cauchy de 1 de x agindo na função teste h. Nós podemos apagar isso e isso, porque o menos com o limite nelas duas gera isso. Só sobra quem? Os termos que não foram para mais e menos infinito desses camaradas aqui. O que vai resultar? Ó, quando você jogar menos epsilon aqui dentro, vai dar log de mais epsilon. E tem um h de menos epsilon, certo? E aqui, ó, é log de epsilon, h de epsilon. Você organiza os termos, você tem um log comum e tem essa diferencinha aqui. Pessoal, essa diferencinha é porque o menos epsilon está no limite superior de integração. Então, quando ele pegar esse menos, ele não consegue anulá-lo. Vai sobrar aqui. Esse cara aqui que pega o epsilon está no limite inferior de integração. Então, ele vai ser mais, porque tem um menos do teorema fundamental do cálculo, e esse outro aqui vai gerar esse mais. Tá bom? Então, nós conseguimos escrever uma expressão muito mais compacta para o objeto que nós tínhamos até agora. Os termos envolvendo integrais estão expressos como valor principal de Cauchy. E sobrou esse limite aqui. Aí a gente faz uma magiquinha, né? Vamos chamar de M esse limite que falta a gente calcular. E olha só o que a gente vai fazer. Eu vou transformar esse M. Pessoal, eu vou multiplicar e dividir por epsilon. Então, a multiplicação do epsilon está aqui. A divisão vai entrar nessa diferença de h's. Só que além de eu ter entrado com o denominador epsilon, eu vou somar e subtrair h de zero. Por quê? Pessoal, se eu pudesse aplicar o limite somente a esse termo aqui, vocês percebem que isso é a derivada de h em zero? Mantenho a tensão em h de zero, desloco um pouquinho para frente e divido pelo incremento. E o outro termo também, só que ao invés de eu fixar o ponto do passado, eu fixo o ponto do futuro. Eu estou nesse ponto fixado, eu trago o ponto que está atrás para vir coincidir comigo. Isso aqui é uma simples mudança de variável na definição de derivada. Ora, eu sei que existe a derivada de h, porque ela é função teste. A função teste é infinitamente diferenciável. Em particular, existe a primeira derivada. Então, quando nós reorganizamos esse argumento desse limite nessa forma, separada por este par de colchetes e por essa chave, limite de um produto é produto dos limites se ambos os limites existirem. O limite do termo entre chaves é uma primeira derivada em zero de h e uma segunda, até 2 derivada de h em zero. O termo entre chaves existe. E o primeiro também existe, porque isso aqui é exatamente a aplicação da regra de L'Hopital, em que, apesar do logaritmo tender a menos infinito quando você tende à origem pela direita, se você estiver multiplicando pela própria variável que tende a zero, esse zero ganha a briga desse infinito, como se verifica por L'Hopital, e eu tinha mencionado na página anterior. Então, isso aqui é zero vezes algo finito, que é zero. Portanto, isso aqui se anulou, e a nossa conclusão é que a ação da distribuição derivada do log do módulo de x sobre uma função teste h revelou-se como sendo sempre igual à ação do valor principal de Cauchy sobre a mesma, porém arbitrária, função teste h. Duas distribuições que sempre dão o mesmo resultado quando engolem a mesma função teste h só podem ser iguais. Então, olha que coisa bonitinha. Nós tínhamos uma distribuição regular, que é o log do módulo de x. Por que eu sei que ela era regular? Porque a função ordinária log do módulo de x é localmente integrável. Ela induz uma distribuição regular.
a derivada dessa distribuição regular calhou de ser uma distribuição singular, do mesmo jeito que a derivada da distribuição Heaviside regular pode resultar numa derivada singular, a delta de Dirac. Tudo bem? Só que mesmo sendo singular, pessoal, eu poderia derivar mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. Continua a ter singulares, tá? Eu nunca disse que as infinitas derivações de distribuições vão me dar sempre regulares. Eu nunca disse isso. Certo? Pode ser que em algum momento você derive uma regular e chegue numa singular. E aí todas as sucessivas derivadas distribucionais dali em diante serão singulares também. Mas existem. Tá bom? Nós estamos vendo uma analogia aqui de você ter a derivada de uma distribuição regular dando uma singular, como tivemos da Heaviside indo para delta de Dirac. Era isso que eu tinha que falar para vocês hoje. Vou encerrar a gravação.